Você já se perguntou quantas coisas você carrega todos os dias que silenciosamente te afastam da vida que realmente deseja viver? Talvez não sejam grandes tragédias, nem obstáculos escancarados. São hábitos, pessoas, pensamentos e padrões sutis que aos poucos drenam sua energia, sua paz e sua clareza. E o mais perigoso é que muitas vezes essas coisas parecem normais. Estão tão integradas à sua rotina que você mal percebe que elas estão ali, operando como ruído de fundo constante, como correntes invisíveis que te mantêm preso no mesmo lugar, mesmo quando tudo dentro de você grita por mudança. O mundo moderno é barulhento. Ele nos empurra para correr cada vez mais rápido, consumir mais, opinar mais, mostrar mais. E nesse excesso de estímulos, acabamos deixando entrar em nossa vida uma série de elementos que não nos servem. Mas o problema maior não é deixar entrar, é não saber a hora ou a forma de deixar ir. E é aí que entra a proposta deste vídeo. Não se trata de criar rupturas drásticas, anunciar mudanças teatrais ou romper com tudo e todos como se estivesse num filme. O caminho mais eficaz, segundo o estoicismo, é silencioso, racional e firme. É sobre saber remover, sem alarde, o que está em desacordo com seus princípios e sua paz. Os filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, nos ensinaram que a vida boa não é uma vida cheia de conquistas externas, mas uma vida guiada pela razão, pela virtude e pelo domínio de si. E para que isso aconteça, é preciso fazer escolhas. Não qualquer escolha, mas as escolhas certas, que exigem coragem e discernimento. Às vezes é mais difícil dizer não a algo que já está presente do que resistir a algo novo. Mas é nesse ponto que sua liberdade começa. Ao entender que você pode sim tirar da sua vida tudo aquilo que não contribui para seu equilíbrio, sem depender da aprovação de ninguém, sem a necessidade de explicações longas, sem conflitos desnecessários. Esse é um processo interno, calmo e intencional. Ninguém precisa saber o que você está deixando para trás. As mudanças mais profundas e transformadoras não precisam ser visíveis aos olhos dos outros. Elas acontecem dentro de você. E quando são verdadeiras, o mundo ao redor acaba percebendo com o tempo. Não porque você contou, mas porque sua postura, sua presença e sua energia mudaram. E é isso que propomos aqui, um caminho de limpeza, não externa, mas interna, de remoção, não com violência, mas com sabedoria. Ao longo deste vídeo, vamos explorar 10 elementos que, se você conseguir remover aos poucos da sua vida, verá uma diferença imensa na sua clareza mental, na sua tranquilidade e na sua capacidade de viver com mais propósito. São coisas que parecem pequenas ou inevitáveis, mas que têm um peso enorme sobre o seu bem-estar. Coisas que talvez você nunca tenha parado para questionar, mas que precisam ser encaradas com sinceridade. E mais do que isso, precisam ser deixadas ir. Talvez você perceba que algumas delas já não fazem sentido para você há muito tempo. Outras talvez ainda pareçam difíceis de abandonar, mas o importante é começar. Como diz um antigo ensinamento estoico, o progresso é mais valioso do que a perfeição. E o simples fato de reconhecer o que precisa sair da sua vida já é um passo imenso na direção de uma existência mais leve, mais autêntica e mais sua. Então, respire fundo. Deixe de lado a pressa e a distração por alguns minutos. Este não é um vídeo para entreter. É um convite à reflexão e à transformação silenciosa. Se você aceitar esse convite, eu te garanto, ao final desta jornada, você estará muito mais perto da versão de si mesmo que você merece ser. E o melhor de tudo é que ninguém precisa saber, porque a verdadeira mudança acontece quando você entende que não precisa de palco, apenas de coragem. Pessoas tóxicas, algumas presenças pesam mais do que ausências.
Às vezes, o simples fato de alguém estar em nossa vida já é o suficiente para nos tirar do eixo, para nos roubar energia, para nos desconectar de quem realmente somos. Pessoas tóxicas não entram na sua vida dizendo vim atrapalhar sua paz. Elas chegam sorrindo, muitas vezes com promessas de apoio, de afeto, de parceria, mas aos poucos você vai sentindo que algo está errado, que a conversa sempre gira em torno delas, que seus problemas são sempre maiores, que sua alegria parece incomodar, que sua dor nunca é validada. E você se vê ali, preso num ciclo de desgaste emocional que parece normal, mas não é. O estoicismo nos ensina a cultivar a razão, a virtude e o equilíbrio. E para que isso aconteça, é preciso proteger a mente com o mesmo cuidado com que se protege um templo. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia que devemos manter nossa mente imperturbável, como uma fortaleza. E como fazer isso quando estamos cercados de pessoas que nos puxam para baixo, que nos colocam em dúvida, que alimentam conflitos, fofocas, inveja ou manipulação? A verdade é que não dá. Você pode ser forte, pode ser racional, pode ser centrado, mas ninguém é de ferro. Todos nós somos afetados, mesmo que silenciosamente, pelo ambiente e pelas companhias que cultivamos. Uma pessoa tóxica não precisa gritar para ser prejudicial. Às vezes, ela apenas está sempre reclamando, sempre se vitimizando, sempre negando qualquer possibilidade de mudança. E você tenta ajudar, tenta compreender, tenta dar mais uma chance, tenta relevar. Mas o peso vai crescendo. E aos poucos, você começa a se sentir culpado por querer distância. Só que isso é uma armadilha. Você não deve explicações por preservar sua paz. Você não precisa justificar a decisão de manter distância de quem claramente não respeita seus limites, seus valores ou sua energia. É claro que nem sempre é possível cortar relações de forma direta, especialmente quando se trata de pessoas do convívio diário, como colegas de trabalho ou familiares. Mas mesmo nesses casos, é possível estabelecer uma distância emocional. Você pode escolher não entrar no jogo, não alimentar o drama, não ceder ao padrão de manipulação. O afastamento não precisa ser físico, pode ser mental. E esse tipo de escolha exige força, exige consciência e, acima de tudo, exige um compromisso com sua própria sanidade. Muitas vezes, a dificuldade em se afastar de pessoas tóxicas vem da ideia equivocada de que precisamos salvar os outros, ou que somos egoístas por nos priorizar. Mas o verdadeiro egoísmo é permitir que alguém te destrua emocionalmente apenas para não parecer rude. Ser compassivo não significa aceitar tudo. Ser empático não é se sacrificar. E ser estoico não é ser frio, mas sim lúcido o suficiente para reconhecer o que te faz bem e o que precisa ser deixado para trás. Imagine sua energia como um reservatório que você usa para viver, criar, amar e crescer. Cada interação negativa, cada conflito desnecessário, cada tensão silenciosa com uma pessoa tóxica vai drenando esse reservatório. E quando você percebe, está exausto, irritado, sem paciência, perdido em pensamentos que nem são seus. E o pior, culpando a si mesmo por estar assim. O primeiro passo para sair desse ciclo é admitir que existe um problema. O segundo é entender que a solução não está em mudar o outro, mas em mudar sua postura diante dele. Você não precisa fazer alarde, não precisa escrever um texto de despedida, nem provocar uma explosão emocional. Basta ir se retirando, aos poucos, reduzindo a frequência, cortando a intimidade, estabelecendo limites silenciosos, preservando-se e, aos poucos, o espaço que antes era ocupado por turbulência começa a se preencher de calma.
E você começa a ouvir sua própria voz de novo, a pensar com clareza, a respirar sem tensão. É nesse espaço que a filosofia estoica floresce, porque não há virtude onde há caos. Não há serenidade onde há contaminação emocional constante. Eliminar pessoas tóxicas da sua vida é um ato de amor próprio, de responsabilidade emocional e de sabedoria prática. Não é vingança, não é frieza, não é arrogância. É uma escolha madura de quem entendeu que a paz vale mais do que qualquer aparência de harmonia, que o silêncio interior vale mais do que a presença barulhenta de quem não sabe respeitar a sua essência, e que a verdadeira liberdade começa quando você decide com quem vale ou não vale compartilhar a sua caminhada. Autossabotagem. Entre todas as armadilhas que encontramos na jornada da vida, talvez nenhuma seja tão silenciosa, constante e devastadora quanto a autossabotagem. Ela não grita, não aparece de forma escancarada. Pelo contrário, ela se disfarça de prudência, de realismo, de proteção. É aquela voz sutil que diz que você não está pronto, que você não é bom o suficiente, que vai falhar como sempre. E o mais cruel é que essa voz não vem de fora, ela vem de dentro. Vem da sua própria mente, alimentada por medos antigos, traumas mal resolvidos e crenças limitantes que você absorveu sem perceber. A filosofia estoica nos convida a observar com clareza os movimentos da mente. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre eles. E quando falamos de autossabotagem, o que estamos fazendo é exatamente isso, criando julgamentos distorcidos sobre quem somos e sobre o que somos capazes de realizar. Cada vez que você adia um projeto por medo de não ser perfeito, cada vez que você recusa uma oportunidade por achar que não está à altura, cada vez que você se sabota sem perceber, está deixando de viver com plenitude, está se afastando de sua própria potência. A autossabotagem é um hábito, e como todo hábito pode ser interrompido. Mas para isso é preciso reconhecê-lo. E nem sempre isso é fácil, porque às vezes ela vem mascarada de humildade, quando na verdade é insegurança. Às vezes ela se apresenta como procrastinação, quando no fundo é medo do julgamento. Às vezes ela se manifesta no perfeccionismo extremo, quando na verdade é apenas uma tentativa de evitar o fracasso. E quanto mais você repete esse padrão, mais ele se fortalece, mais ele vira parte da sua identidade, mais você acredita que simplesmente é assim. O estoicismo nos lembra de que não somos definidos por nossos impulsos, mas sim por nossas ações conscientes. Somos capazes de parar, observar, refletir e escolher de forma racional. E isso vale especialmente para os momentos em que sentimos aquela vontade de desistir antes mesmo de tentar. Quando você sente que vai sabotar seu próprio progresso, que vai sabotar seus próprios sonhos, é nesse momento que a prática estoica precisa entrar em ação. Respirar fundo, analisar a origem do pensamento, entender se aquilo que está te paralisando é real, ou é apenas uma história que você vem contando a si mesmo. Autossabotagem também é permanecer em situações que te fazem mal, mesmo sabendo que existe uma saída. É insistir em hábitos destrutivos. É manter relacionamentos que minam sua autoestima. É alimentar pensamentos que você já sabe que são venenosos. E muitas vezes fazemos isso porque, no fundo, acreditamos que não merecemos mais, ou porque o sofrimento já virou zona de conforto. É triste, mas comum. A mente se apega ao que é familiar, mesmo quando isso nos destrói lentamente. E é por isso que eliminar a autossabotagem exige mais do que força de vontade. Exige vigilância constante. Você precisa se observar com sinceridade,
precisa questionar seus próprios padrões, precisa aprender a diferenciar a voz da razão da voz do medo e, principalmente, precisa ser paciente consigo mesmo, porque esse processo não é rápido. É uma reeducação mental que exige prática, constância e autocompaixão. E quanto mais você se observa, mais você percebe quantas oportunidades já deixou passar, quantos caminhos já abandonou, quantos sonhos já enterrou por causa dessa voz interior que diz: você não consegue, mas você consegue. E o primeiro passo é justamente parar de se atrapalhar, parar de se sabotar, parar de lutar contra si mesmo. Imagine o quanto sua vida pode mudar se, em vez de ser seu maior inimigo, você se tornasse seu maior aliado. Imagine se cada pensamento que surgisse na sua mente fosse uma força construtiva e não uma barreira. É essa mudança que o estoicismo propõe, um compromisso com a razão, com o autodomínio, com a liberdade interior. E nada disso é possível enquanto você estiver travando uma guerra silenciosa contra si mesmo. Eliminar a autossabotagem é um ato de coragem, porque ao fazer isso, você assume a responsabilidade por sua própria vida. E essa responsabilidade pode ser assustadora no início, mas ela também é libertadora, porque mostra que você tem escolha, sempre teve. A diferença é que agora você escolhe agir com clareza, escolhe não mais ser o obstáculo, escolhe, enfim, caminhar ao lado da sua melhor versão. E quando isso acontece, o caminho se abre, a mente se fortalece e a vida muda, silenciosamente, mas profundamente. Procrastinação. Procrastinar é adiar, deixar para depois, empurrar com a barriga. É aquele hábito traiçoeiro de saber o que precisa ser feito, ter tempo para fazer, mas simplesmente não começar. E o mais curioso é que a maioria das pessoas que procrastina não é preguiçosa. São pessoas capazes, inteligentes, com sonhos e metas claras, mas que vivem presas no ciclo paralisante da postergação. A procrastinação não é apenas uma questão de tempo mal administrado. Ela é, acima de tudo, um sintoma emocional. Um reflexo de inseguranças internas, medos ocultos, falta de foco e, muitas vezes, de perfeccionismo disfarçado. A filosofia estoica nos oferece uma lente poderosa para entender esse comportamento. Para os estoicos, a ação é central. Eles ensinavam que devemos viver conforme a natureza racional que nos foi dada e agir de acordo com a virtude. Ou seja, fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, sem depender do estado emocional ou das circunstâncias externas. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia: em qualquer ação, pergunte-se: isso é necessário? E quando nos perguntamos isso com sinceridade, percebemos que há uma infinidade de tarefas que apenas ocupam nosso tempo, enquanto outras, as que realmente importam, ficam sempre para depois. O problema da procrastinação é que ela parece inofensiva no curto prazo. Você adia uma tarefa, se distrai um pouco, alivia a tensão e tudo parece sob controle. Mas com o tempo, essa prática se acumula. Os prazos vencem, as oportunidades empassam, a ansiedade cresce, a culpa se instala e de repente você se vê afogado em pendências, dominado por uma sensação de impotência, como se tivesse perdido o controle da própria vida. A procrastinação, que parecia um simples atraso, se transforma em um modo de viver, um modo frustrante, reativo e improdutivo. Para os estoicos, isso é um desperdício imperdoável do tempo, que é o recurso mais precioso que temos. Sêneca dizia: enquanto perdemos tempo em hesitação e adiamentos, a vida escapa. E ele estava certo. Cada minuto desperdiçado, em decisões não tomadas, em tarefas negligenciadas, em ações não iniciadas, é um pedaço da sua existência que nunca mais volta.
O tempo que você procrastina é vida que você deixa de viver plenamente. E o mais grave é que isso cria um ciclo de estagnação. Quanto mais você adia, mais difícil fica começar, mais pesado tudo parece e mais distante você fica da sua própria evolução. Mas há saída. E o primeiro passo é desenvolver consciência. Perceber o momento em que a procrastinação começa a se insinuar, quando você decide verificar as redes sociais antes de começar um projeto, quando resolve organizar a mesa em vez de escrever, quando diz a si mesmo que vai fazer mais tarde, sabendo que esse mais tarde nunca chega. É preciso capturar esse instante com clareza e interromper o ciclo. O estoico age com presença, com propósito. Ele não espera pela motivação ideal. Ele se move porque sabe que é o certo. A disciplina nesse contexto não é rigidez, é liberdade. Liberdade de não ser refém do próprio humor. Liberdade de não depender de inspiração. Liberdade de ser dono da própria vontade. E isso exige treino. Comece pequeno, mas comece. Estabeleça metas simples e cumpra-as. Cumpra suas promessas a si mesmo, mesmo que ninguém esteja vendo. A consistência na ação é o que constrói a confiança. E com o tempo, essa confiança se transforma em impulso. O que antes era esforço, vira hábito. E você para de procrastinar não porque se obriga, mas porque entende que agir é viver. Procrastinar é desperdiçar oportunidades. É escolher o alívio imediato em troca da frustração futura. É viver num eterno depois, enquanto a vida exige o agora. Quando você se compromete com o presente, quando entende que cada tarefa realizada é um passo em direção à sua melhor versão, a procrastinação começa a perder força. Você percebe que o peso de adiar é sempre maior do que o esforço de fazer, que o arrependimento de não agir machuca mais do que o desconforto da ação, e principalmente que a vida não espera. Ao cultivar a mentalidade estoica, você se treina para agir com clareza, coragem e responsabilidade. Você entende que o momento certo para fazer é agora. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você decidiu assumir o controle. E essa decisão, silenciosa e firme, muda tudo. Ela transforma o seu dia, sua rotina, sua trajetória. Você para de apenas existir e começa a viver com direção. A procrastinação, então, deixa de ser um obstáculo. E você, finalmente, começa a avançar. Expectativas irrealistas. As expectativas irrealistas são como armadilhas invisíveis que nos afastam da paz interior e nos colocam em constante estado de frustração. Criamos em nossa mente um mundo que não existe, onde as pessoas agem exatamente como esperamos, onde tudo dá certo conforme nossos planos, onde não há falhas, erros ou imprevistos. Mas o mundo real não funciona assim. E quanto mais alimentamos essas fantasias, mais nos decepcionamos com a realidade. É como esperar que a tempestade obedeça ao nosso desejo de céu limpo. Não vai acontecer. E quanto mais resistimos ao que é, mais sofremos. A filosofia estoica é direta quanto a isso. Precisamos abandonar aquilo que não está sob nosso controle. E as expectativas, na maioria das vezes, pertencem a esse campo. Não temos controle sobre as atitudes dos outros, sobre os resultados de nossas ações, sobre os eventos externos. Temos controle apenas sobre nossas decisões, nossas reações, nosso esforço. Sêneca já dizia: a maior parte do sofrimento humano vem não das coisas em si, mas de nossas opiniões sobre elas. E é justamente isso que as expectativas fazem. Distorcem nossa percepção, nos afastam do presente e nos condenam a viver em uma realidade imaginária que, inevitavelmente, entrará em conflito com a verdade. O problema das expectativas não está em querer algo melhor,
em ter metas ou em buscar progresso. Isso é natural e desejável. O perigo está em querer que tudo aconteça exatamente como idealizamos, no tempo que imaginamos, da forma que julgamos correta e acreditar que só assim seremos felizes. Isso cria um apego destrutivo ao resultado. Começamos a trabalhar, a nos relacionar, a viver, não mais pelo valor da experiência em si, mas pelo que esperamos obter dela. Se o outro não responde como gostaríamos, sofremos. Se o trabalho não rende os frutos que idealizamos, desanimamos. Se a vida toma um rumo diferente do que previmos, entramos em crise. O estoico, no entanto, aprende a viver com serenidade diante da imprevisibilidade. Ele entende que a realidade é imperfeita e que esperar perfeição é infantil. Ele faz o que deve ser feito com excelência, com foco, mas desapegado dos frutos. Epicteto nos lembra: não busque que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que os eventos ocorram como ocorrem e sua vida fluirá bem. Essa atitude não é resignação, é sabedoria. É aceitar que o universo não gira em torno de nossas vontades. É trocar o desejo de controle pela liberdade da aceitação lúcida. Expectativas irrealistas também nascem de comparações. Quando olhamos para a vida dos outros, especialmente nas redes sociais, somos levados a acreditar que todos estão mais felizes, mais realizados, mais bem-sucedidos do que nós. Criamos então metas baseadas em ilusões. Queremos o relacionamento perfeito, o corpo perfeito, a carreira impecável, e achamos que estamos ficando para trás. Mas essa comparação constante só nos faz perder o foco da nossa própria jornada. O estoico não vive para agradar os outros, nem para competir com eles. Ele vive de acordo com seus princípios, com seus valores, com aquilo que é justo e bom. Eliminar expectativas irreais é, portanto, uma libertação. É parar de exigir do mundo o que ele nunca prometeu. É caminhar com firmeza, mesmo sem garantias. É fazer o bem sem esperar recompensa. Amar sem exigir retorno. Trabalhar sem obsessão pelo sucesso. Quando você vive com essa leveza, percebe que muito do seu sofrimento era fabricado pela mente, que grande parte da ansiedade vinha da fricção entre a realidade e suas idealizações. Ao abrir mão do controle ilusório, você ganha poder real, o poder de viver o agora com presença, gratidão e sabedoria. Isso não significa que você se acomoda, significa que você muda a fonte da sua motivação. Em vez de buscar resultados externos, você foca na integridade da sua conduta. Em vez de esperar que o mundo te trate com justiça, você escolhe agir com justiça. Você deixa de medir seu valor por conquistas e começa a se valorizar por quem está se tornando. As expectativas caem, mas a consistência cresce. E, paradoxalmente, é justamente essa atitude de desapego que te torna mais eficiente, mais focado, mais forte. Porque agora você não vive em função do que espera, mas do que decide fazer com o que tem. No fim, remover as expectativas irreais da sua vida é um ato de coragem. É aceitar que nem tudo depende de você. E ainda assim, se comprometer com o seu melhor. É deixar de lado o papel de vítima ou sonhador e assumir a postura de quem age com clareza e humildade, como um verdadeiro estoico. Vícios e maus. Hábitos, vícios e maus hábitos são como correntes invisíveis que aos poucos nos aprisionam, roubando nossa liberdade interior e desviando nossa energia do que realmente importa. Eles se apresentam disfarçados de conforto, de alívio imediato, de distração prazerosa. Mas, no fundo, são venenos sutis que corroem a nossa determinação e enfraquecem a nossa vontade. Seja o hábito de roer as unhas, de comer compulsivamente, de navegar sem propósito nas redes sociais, de fumar, beber em excesso ou de procrastinar por meio de entretenimento tóxico.
Cada um desses padrões alimenta uma falsa sensação de segurança, enquanto nos afasta de uma vida guiada pela razão e pela virtude. A filosofia estoica nos oferece um antídoto poderoso contra essas prisões invisíveis. Para os estoicos, somos senhores de nossa própria alma, responsáveis pelo uso que fazemos de nossos pensamentos, palavras e ações. Epicteto ensinava que não somos atingidos pelos eventos, mas pelo julgamento que fazemos deles. Da mesma forma, não somos reféns das nossas vontades, mas do julgamento que fazemos delas. Quando damos força a um desejo que não condiz com a nossa essência mais elevada, estamos abrindo espaço para que o hábito nos domine, e não o contrário. E é justamente esse domínio que precisamos retomar, passo a passo, com paciência e firmeza. Romper com um vício ou um mau hábito não é uma questão de força de vontade momentânea que se esgota com o tempo, mas de reorientar toda a nossa perspectiva sobre o prazer, a dor e a disciplina. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que devemos encarar o que é bom, o que é mal e o que é indiferente com equanimidade. E no caso dos vícios, estamos falando de escolhas que carregam consequências negativas para o corpo e para a alma e que, portanto, devem ser colocadas no campo do que precisamos evitar. Mas como desapegar de algo que por tantas vezes serviu de muleta emocional? A resposta estoica está na prática cotidiana de observação e de substituição. Observar o momento em que o impulso surge, sentir a resistência interna que ele gera e, sem violência, escolher outra ação que esteja alinhada com nossos valores mais elevados. Esse processo começa com a vigilância silenciosa dos próprios pensamentos. Perceber o instante exato em que a vontade do vício se manifesta, aquela inquietação no peito, o hábito de buscar o celular no meio da noite, o impulso de abrir a geladeira sem fome real, é o ponto de partida. Nesse espaço de poucos segundos entre o estímulo e a reação, reside o poder de escolha. É nesse fio de tempo que você pode exercer a sua liberdade interior. Ao notar o impulso, respire fundo, reconheça a emoção que o acompanha, ansiedade, tédio, carência, e direcione sua atenção para outra atividade construtiva. Ler um parágrafo de um livro, dar alguns passos, beber um copo de água, escrever uma frase de gratidão ou simplesmente contemplar o ar entrando e saindo dos seus pulmões. À medida que repetimos esse exercício, deixamos de ser escravos do hábito e nos tornamos observadores ativos da nossa própria mente. E não se engane, não se trata de uma luta dramática de ficar lutando internamente como num ringue. É, antes, um desvio suave e consciente, como alguém que escolhe caminhar por outro caminho ao perceber que a estrada atual está enlameada. Aos poucos, a antiga compulsão perde força, porque não recebe mais nossa atenção e não é mais validada por nossa reação automática. Em vez de reforçar o comportamento, reforçamos a escolha virtuosa, o autocontrole, o cuidado com o nosso templo interior. Outro aspecto fundamental na superação de vícios e maus hábitos é a companhia. Como diz o provérbio estoico, somos moldados pela convivência. Se mantivermos por perto pessoas que partilham hábitos saudáveis, que encorajam a disciplina e que valorizam o propósito acima do prazer imediato, encontraremos motivação extra para persistir. Não se trata de recorrer a um grupo de apoio externo para tudo, mas de escolher diálogos e ambientes que fortaleçam nossos padrões desejáveis. Em contrapartida, precisamos nos afastar, ainda que mentalmente, de incentivos ao comportamento que queremos abandonar. Publicidades, gatilhos online, locais que nos induzem ao excesso. Por fim, é essencial cultivar a paciência e a autocompaixão. Romper padrões profundamente enraizados não acontece de uma hora para outra. Haverá recaídas, tropeços, momentos em que parecerá que o velho hábito venceu. Nesses instantes, a atitude estoica não é de autocrítica implacável, mas de observação serena.
O que me fez cair novamente? Como posso aprender com esse deslize e como volto ao caminho agora sem peso de culpa desnecessária? Porque o verdadeiro progresso não está na ausência de erro, mas na capacidade de se reerguer e continuar mais forte e mais consciente. Eliminar vícios e maus hábitos é um ato de amor próprio, de respeito à nossa própria dignidade e ao propósito maior que estamos aqui para cumprir. É um testemunho de que escolhemos viver de acordo com a nossa natureza racional, guiados pela virtude e pela clareza de mente. É a arte de esvaziar a mente do que nos diminui, para que o que nos eleva possa finalmente ocupar o seu lugar. Silenciosamente, sem fazer alarde, vamos dissolvendo as correntes e assim experimentamos o sabor da verdadeira liberdade. Relacionamentos superficiais. Relacionamentos superficiais são como reflexos na água. Aparentam profundidade à primeira vista, mas somem ao menor movimento. São laços frágeis, sustentados por conveniências, aparências ou interesses momentâneos, que pouco contribuem para nosso crescimento interior. Vivemos em um tempo onde a quantidade muitas vezes parece mais importante do que a qualidade. Contamos amigos em redes sociais, acumulamos contatos, trocamos mensagens vazias e passamos horas em interações que nada agregam ao nosso espírito. No entanto, os estoicos nos lembram que a vida deve ser medida não pelo número de vozes ao nosso redor, mas pela verdade contida nos vínculos que escolhemos nutrir. Para os estoicos, relacionamentos autênticos são aqueles enraizados na virtude, na honestidade, na lealdade, no respeito mútuo e no desejo genuíno de ver o outro crescer. A amizade, para Sêneca, é uma extensão da alma. Ela deve nascer da afinidade de princípios, da troca honesta e do desejo de caminhar lado a lado na busca por sabedoria. Já os vínculos superficiais são apenas ruídos. Eles não resistem ao tempo, à distância, à dor, nem às mudanças profundas da vida. São relações que exigem máscaras, exigem energia para manter aparências e se desfazem quando cessam os interesses que as sustentam. A presença excessiva de relacionamentos superficiais pode gerar um tipo sutil de solidão. Estamos cercados de pessoas, mas ainda assim nos sentimos incompreendidos, desconectados, vazios. Isso acontece porque nosso ser interior anseia por troca verdadeira, por escuta atenta, por silêncio compartilhado, por presença sincera. E essa necessidade não pode ser preenchida com conversas rasas, com elogios fáceis ou com interações artificiais. O que a alma busca é profundidade, é o encontro com o outro que nos confronta, nos inspira e nos torna melhores. Eliminar esses laços frágeis não significa isolar-se ou viver com amargura. Muito pelo contrário. Trata-se de um refinamento do nosso convívio, uma seleção natural daquilo que realmente vale a pena manter. Assim como escolhemos com cuidado os alimentos que colocamos no corpo, também devemos escolher com sabedoria as relações que colocamos em nossa alma. Aquele que se cerca de pessoas vazias e falsas acabará absorvendo seus hábitos, suas visões distorcidas, suas inseguranças disfarçadas de conselhos. Por isso, precisamos aprender a nos afastar com gentileza, sem alarde, mas com firmeza, daqueles que só nos procuram por interesse, que apenas nos escutam para responder, que não vibram com nossas conquistas, nem nos oferecem suporte nos momentos difíceis. Os relacionamentos profundos, por outro lado, nem sempre são numerosos e nem precisam ser. 1 ou 2 amigos verdadeiros valem infinitamente mais do que uma multidão de conhecidos. E o mais interessante é que, ao silenciarmos as conexões inúteis, abrimos espaço para que novas pessoas entrem em nossa vida. Pessoas que estão alinhadas com nossa evolução, com nossa verdade e com o tipo de paz que buscamos cultivar.
Essa mudança começa dentro, com uma mudança de postura. Pare de se esforçar para ser aceito em círculos que não te acolhem de forma genuína. Pare de buscar aprovação em trocas que não alimentam sua alma. Pare de fingir interesse onde há apenas vazio. Às vezes, mantemos esses vínculos superficiais por medo da solidão, por costume ou por culpa. Mas a solidão mais pesada é aquela vivida no meio de relações vazias. E o desapego verdadeiro não é falta de afeto, mas sim maturidade espiritual. É dizer, eu escolho andar com leveza, eu escolho dar valor a quem me vê de verdade, eu escolho proteger minha energia de presenças que só consomem e não retribuem. Isso não exige confronto nem grandes explicações. Basta se retirar aos poucos, deixar de alimentar, de responder, de se expor. A ausência se encarrega de dissolver o que nunca foi real. Em um mundo que valoriza cada vez mais o espetáculo e a superficialidade, cultivar relações silenciosamente autênticas é um ato revolucionário. E é também um ato estoico, pois viver com virtude é viver com verdade, e não há verdade onde há falsidade nos laços humanos. Portanto, comece a filtrar com serenidade e firmeza as companhias que te cercam. Pergunte-se, essa relação me aproxima ou me afasta da minha paz interior? Me fortalece ou me fragmenta? Me inspira ou me dispersa? E diante da resposta, escolha com coragem. Porque no fim das contas, a qualidade dos nossos relacionamentos determina a qualidade da nossa vida. E a alma sabe, sempre soube, quem merece estar por perto. Necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação é uma das amarras mais sutis e poderosas da mente. Ela se disfarça de humildade, de desejo por harmonia, de busca por pertencimento. Mas, no fundo, é uma prisão que nos obriga a moldar nossas palavras, escolhas e até a nossa essência para agradar os outros. Vivemos, então, como camaleões emocionais, adaptando-nos aos olhares alheios, evitando o confronto, silenciando nossos valores, tudo por medo de não sermos aceitos. Mas o preço disso é alto. Perdemos a autenticidade, nos distanciamos da nossa natureza e deixamos que a opinião dos outros dite o ritmo da nossa vida. A filosofia estoica confronta diretamente esse impulso de viver em função da aprovação externa. Epicteto dizia, se você quer melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado, rejeitado e até odiado. Ou seja, seguir o caminho da virtude exige coragem para desagradar, para ser mal interpretado, para não ser aplaudido. Porque o estoico não vive para ser admirado, ele vive para ser íntegro. Ele sabe que o valor de sua vida não depende do julgamento volúvel dos outros, mas do alinhamento entre aquilo que pensa, aquilo que diz e aquilo que faz. Essa necessidade constante de validação nasce, muitas vezes, de um vazio interior, de uma identidade frágil que ainda não reconheceu seu próprio valor. É como uma criança insegura que precisa que os outros digam o tempo todo: você está indo bem. Mas a verdadeira maturidade espiritual vem quando você se torna seu próprio juiz, quando a sua consciência passa a ser o tribunal mais importante que existe. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: é tolice procurar a aprovação de vozes que mudam com o vento. Faça o que é certo, o resto é ruído. A necessidade de aprovação se alimenta da comparação. Queremos ser aceitos porque comparamos nosso caminho ao dos outros. Buscamos ter o mesmo sucesso, o mesmo corpo, a mesma vida perfeita das redes sociais. Mas o estoico entende que cada um carrega um destino próprio, uma natureza única, e que viver comparando-se é perder tempo precioso. Mais do que isso, é se tornar cego para o próprio propósito. Quando buscamos aprovação, não vivemos.
apenas representamos papéis e, aos poucos, vamos nos esquecendo de quem somos. Romper com esse padrão exige prática consciente. Primeiro, é preciso reconhecer os momentos em que nos curvamos ao olhar do outro, quando deixamos de expressar uma opinião por medo de crítica, quando aceitamos convites que não queremos, quando vestimos uma personalidade que não nos pertence. Esses são os sinais de que ainda estamos sendo guiados por uma bússola externa. O segundo passo é lembrar todos os dias que a aprovação mais importante é aquela que damos a nós mesmos ao deitar a cabeça no travesseiro. Pergunte-se: fui fiel a mim hoje? Agi com coragem? Disse o que precisava ser dito, mesmo que não agradasse? Com o tempo, aprendemos a dizer não sem culpa, a ouvir críticas sem nos desmontar, a caminhar com firmeza mesmo sem aplausos. A necessidade de aprovação vai sendo substituída por uma tranquilidade silenciosa. A paz de ser quem se é, sem precisar ser explicado, validado ou entendido o tempo todo. E paradoxalmente, é quando deixamos de buscar aprovação que começamos a inspirar verdadeiramente os outros, porque não há nada mais forte, mais raro e mais bonito do que alguém que vive com autenticidade. A liberdade começa quando você se liberta da necessidade de ser aplaudido. E o caminho estoico é exatamente esse: caminhar em silêncio, com dignidade, fazendo o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Distrações digitais. Vivemos na era da distração, onde cada toque no bolso pode significar mais uma notificação, mais um estímulo, mais uma quebra no fluxo do pensamento. A tecnologia, com todas as suas vantagens, trouxe também uma avalanche de distrações digitais que fragmentam nosso foco, diminuem nossa produtividade e, mais profundamente, nos afastam da vida real. Redes sociais, vídeos curtos, mensagens instantâneas, alertas constantes. Tudo é projetado para capturar nossa atenção e mantê-la ali, em ciclos viciantes de dopamina que nos prendem sem que percebamos. E o mais perigoso é que essa distração constante parece inofensiva, quando na verdade mina silenciosamente nossa clareza mental, nossa disciplina e até mesmo nosso senso de propósito. Do ponto de vista estoico, essa perda de controle sobre a própria atenção é uma forma de escravidão moderna. Sêneca alertava: nada é mais precioso do que o tempo, e nada é mais desperdiçado pelas pessoas. Se os estoicos valorizavam tanto a atenção plena, o domínio sobre si mesmo e o uso racional do tempo, é fácil perceber o quanto a cultura digital atual nos arrasta na direção oposta. Passamos horas rolando telas, consumindo conteúdos superficiais, nos comparando, nos distraindo, e no fim do dia sentimos uma estranha exaustão, aquela sensação de ter estado ocupado, mas não realizado nada de significativo. O maior problema das distrações digitais não é apenas o tempo que elas consomem, mas o tipo de vida mental que promovem. Elas nos impedem de estar presentes. Em vez de experimentar o momento com profundidade, estamos sempre com um olho no celular, sempre esperando algo mais interessante surgir. Isso nos rouba a capacidade de contemplação, a profundidade nos relacionamentos, o silêncio necessário para refletir sobre a vida. Perdemos a habilidade de estar sozinhos com nossos próprios pensamentos, algo que os estoicos cultivavam como um exercício essencial de autoconhecimento. O hábito de checar o celular a cada minuto é, na verdade, um reflexo de uma mente inquieta. Queremos nos distrair porque temos dificuldade de encarar o tédio, a ansiedade, o vazio. E a tecnologia oferece uma fuga perfeita, imediata, fácil, sempre ao alcance. Mas fugir dos próprios pensamentos é fugir de si mesmo. E o estoico sabe que encarar a realidade, interna e externa, é o primeiro passo para transformá-la.
Ao eliminar as distrações digitais, ou pelo menos reduzi-las conscientemente, começamos a reconquistar o espaço interior, onde a clareza e a serenidade podem florescer. Não se trata de demonizar a tecnologia, mas de usá-la com sabedoria. A diferença entre ser senhor da tecnologia ou seu escravo está justamente no uso que fazemos dela. Você controla seu tempo de tela ou ele controla você? Você escolhe quando e como usar as redes sociais ou elas sequestram sua atenção sem pedir permissão? A prática estoica nos convida a fazer essa análise sincera e a tomar medidas práticas para libertar nossa mente. Comece observando seus hábitos. Quantas vezes por dia você desbloqueia o celular sem necessidade? Quantas horas são gastas em conteúdos que não agregam nada à sua vida? Quantas conversas reais são interrompidas por uma notificação? Depois disso, estabeleça limites. Desative notificações desnecessárias. Estabeleça horários específicos para uso de redes sociais. Crie momentos de desconexão total durante o dia. E, sobretudo, redescubra o valor do silêncio, da leitura profunda, da presença completa nas tarefas simples do cotidiano. Ao nos libertarmos das distrações digitais, não estamos apenas ganhando tempo. Estamos recuperando nossa atenção, nossa mente e, em última instância, a nossa vida. É um passo fundamental para viver com mais propósito, mais foco e mais liberdade. O mundo continuará tentando capturar sua atenção. Cabe a você decidir se quer ser mais um escravo do scroll infinito ou um guardião consciente do seu próprio tempo. O estoico escolhe sempre o segundo caminho, o caminho da presença. Pensamentos negativos, Pensamentos negativos têm uma habilidade silenciosa e corrosiva. Eles se infiltram na mente, um por um, até tomarem conta de tudo. Às vezes, vêm disfarçados de prudência, como quando nos dizem para não tentar algo porque podemos fracassar. Outras vezes, aparecem como autocrítica exagerada, que destrói nossa autoestima com frases como "você não é bom o suficiente" ou "você nunca acerta". São essas vozes internas, repetidas em silêncio dia após dia, que moldam a maneira como vemos a vida, com medo, com dúvida, com uma lente distorcida da realidade. A filosofia estoica entende que o que nos afeta não são os acontecimentos em si, mas a forma como os interpretamos. Epicteto afirmou com clareza: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Isso quer dizer que o sofrimento, muitas vezes, nasce não da realidade objetiva, mas das narrativas negativas que criamos em nossas mentes. É claro que sentimentos como tristeza, raiva ou frustração são naturais. Não se trata de reprimi-los, mas sim de compreender que alimentar pensamentos destrutivos constantemente é como envenenar a própria alma aos poucos. Um pensamento negativo não é apenas uma frase em nossa cabeça. Ele carrega uma energia, um impacto, uma vibração emocional que influencia nossos comportamentos, nossas decisões e até mesmo nossa saúde física. Pessoas que vivem presas a padrões negativos tendem a se isolar, a desconfiar de tudo, a enxergar o pior em cada situação. E esse ciclo se retroalimenta. Quanto mais você pensa negativamente, mais sua realidade confirma essas crenças, criando um mundo interno sombrio que se reflete no mundo externo. A proposta estoica não é fingir que tudo está bem, mas cultivar uma mente racional, firme e serena diante dos desafios. Marco Aurélio, em seus escritos, praticava o exercício de escrever para si mesmo como forma de se lembrar da ordem natural das coisas, de manter o foco no que estava sob seu controle e de não se deixar dominar por emoções passageiras. Ele sabia que o pensamento negativo é como uma tempestade que escurece a visão, mas que, com treino e lucidez, é possível atravessá-la sem se perder. Treinar a mente para identificar pensamentos negativos
é um passo fundamental. Muitas vezes, eles aparecem automaticamente quase sem que percebamos. Por isso, é necessário vigilância. Quando surgir uma ideia como "não vou conseguir", pare e questione. Isso é verdade? Ou é só um medo projetado? Quando o pensamento for "nada dá certo para mim", observe: será que estou ignorando as coisas que já conquistei? Essa prática de autoquestionamento nos permite interromper o fluxo automático da negatividade e substituí-lo por pensamentos mais equilibrados e verdadeiros. Além disso, é importante cultivar um ambiente mental mais saudável. Assim como evitamos lugares poluídos para proteger o corpo, devemos também evitar conteúdos, pessoas e hábitos que alimentam o pessimismo. O estoico busca cercar-se de ideias que elevam, de exemplos que inspiram, de ações que fortalecem sua virtude. Ele sabe que a mente precisa ser nutrida com atenção, intenção e coragem para se libertar dos padrões que a escravizam. Outro ponto essencial é entender que os pensamentos negativos não definem quem somos. Eles passam, eles vêm e vão. Não precisamos nos identificar com eles, nem obedecê-los. Podemos observá-los como nuvens no céu, que não conseguem apagar o sol que existe por trás. Ao criar esse espaço entre o pensamento e a reação, encontramos liberdade. E é nessa liberdade que o estoico constrói sua fortaleza interior, sólida, lúcida, inabalável. Eliminar os pensamentos negativos não é tarefa de um dia, é um trabalho constante de purificação da mente, de fortalecimento da razão, de prática diária da vigilância interior. Mas a recompensa é enorme, uma vida mais leve, mais clara, mais verdadeira, uma mente que, em vez de sabotar, apoia. Em vez de temer, confia. Em vez de se desesperar, encontra paz mesmo em meio ao caos. Esse é o poder de uma mente treinada, guiada pela filosofia e pela consciência. É esse poder que os estoicos cultivavam e que você também pode cultivar. Um pensamento de cada vez. Medo do fracasso ou medo do fracasso é uma sombra que acompanha silenciosamente muitos dos nossos passos. Às vezes, ele se esconde atrás da procrastinação. Outras vezes, por trás da indecisão. E em diversos momentos se disfarça de perfeccionismo. É uma força sutil, mas poderosa, que nos paralisa antes mesmo de tentarmos. E quando permitimos que ele assuma o controle da nossa vida, passamos a viver em constante defesa, evitando riscos, oportunidades e até mesmo os próprios sonhos. Não é o fracasso em si que mais nos fere, mas a antecipação dele, o julgamento, a vergonha, a sensação de não sermos bons o bastante. Na visão estoica, o fracasso não é um inimigo a ser temido, mas um evento neutro que deve ser enfrentado com racionalidade e coragem. Para os estoicos, nada que não esteja sob nosso controle merece causar tanto sofrimento. E o resultado de uma ação, o sucesso ou o fracasso, quase sempre está além do nosso domínio total. O que está, sim, em nossas mãos é o esforço, a dedicação, o preparo e a intenção por trás do que fazemos. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E quando aplicamos isso ao medo de falhar, entendemos que o valor está em agir com virtude, não em garantir resultados. O medo do fracasso tem raízes profundas na cultura da comparação e da validação externa. Somos ensinados desde cedo a competir, a mostrar resultados, a provar valor através de conquistas. Com isso, muitos passam a temer mais o julgamento dos outros do que o próprio fracasso. Quantas ideias brilhantes foram sufocadas antes mesmo de nascerem, simplesmente porque alguém pensou: e se der errado? Quantos caminhos de realização pessoal foram evitados por causa do receio de tropeçar no meio do caminho? A verdade é que o fracasso é inevitável. E não só isso, ele é necessário.
É no erro que aprendemos, é na queda que fortalecemos os músculos da resiliência, é no desapontamento que cultivamos humildade e clareza. Os estoicos sabiam disso. Epicteto ensinava que devemos estar preparados para tudo o que a vida nos apresentar, inclusive os resultados que não desejamos. E mais do que isso, devemos ver cada obstáculo como um campo de treino para a alma. O fracasso não destrói o verdadeiro estoico, ele o molda. Para superar o medo do fracasso, o primeiro passo é mudar a forma como o enxergamos. Fracassar não é um sinal de fraqueza. É uma prova de que você teve coragem de tentar. Cada tentativa é um passo em direção ao crescimento, mesmo que os frutos não sejam colhidos de imediato. Se você agir com integridade, honestidade e intenção, não há derrota real. Há apenas experiências. O segundo passo é entender que viver tentando evitar qualquer possibilidade de falhar é, na prática, viver estagnado. O estoico vive em movimento. Ele prefere arriscar com sabedoria do que se esconder com medo. Ele compreende que tudo na vida envolve algum grau de incerteza, inclusive a própria vida. Por isso age mesmo com temor. Vai adiante mesmo sem garantias, não porque se sente sempre confiante, mas porque não se deixa dominar por seus medos. Também é essencial lembrar que ninguém enxerga nossa jornada interna com a mesma profundidade que nós mesmos. Muitos dos nossos fracassos mais dolorosos passam despercebidos aos olhos do mundo, e mesmo os que são públicos raramente importam tanto quanto imaginamos. O mundo esquece. As pessoas seguem suas vidas. Somos nós que carregamos o peso por tempo demais. O estoico aprende a se libertar disso. Ele sabe que a verdadeira dignidade vem da coerência com seus próprios princípios, não da aprovação externa. Eliminar o medo do fracasso da sua vida não significa nunca mais sentir medo. Significa não permitir que ele decida por você. Significa honrar o processo, não o resultado. Significa agir com coragem, mesmo diante da possibilidade de errar, porque errar faz parte. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais livre se tornará. Livre para criar, para construir, para tentar, para cair e levantar, quantas vezes for necessário. Porque, como nos ensinam os estoicos, é justamente na adversidade que a verdadeira força se revela. Ao longo deste vídeo, mergulhamos em 10 elementos que silenciosamente corroem nossa paz, drenam nossa energia e limitam nossa evolução pessoal e espiritual. E fizemos isso à luz do estoicismo, essa filosofia prática e atemporal que nos convida a viver com clareza, foco e tranquilidade diante das turbulências da vida. O mais importante, porém, é entender que remover essas 10 coisas da sua vida não é um ato brusco, escandaloso ou impulsivo. Pelo contrário, é um processo calmo, contínuo e intencional. É como limpar, pouco a pouco, a poeira acumulada de dentro da alma. Essas mudanças, embora simples em essência, exigem coragem. Exigem vigilância diária, autodisciplina e, principalmente, responsabilidade pessoal. Quando você decide afastar pessoas tóxicas, abandonar a autossabotagem, deixar de lado a procrastinação, romper com expectativas irreais e se libertar da necessidade constante de aprovação, está, na verdade, retomando o controle sobre si mesmo. Está traçando um caminho mais honesto com seus valores internos, mais alinhado com o que realmente importa. Está, em essência, vivendo de acordo com a razão, a virtude e a natureza. Os 3 pilares do estoicismo. Ao fazer essas escolhas, sem alarde, você vai percebendo que a sua mente se torna mais leve, que suas emoções deixam de ser tempestades que te arrastam e passam a ser nuvens que vêm e vão, que o barulho do mundo já não dita mais o ritmo do seu coração, e esse é um sinal claro de progresso.
Não o progresso que se mede em troféus, seguidores ou elogios, mas aquele que se sente no silêncio da consciência tranquila. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo e não o mundo. Está em silenciar os impulsos, entender as emoções, agir com intenção. E isso não se conquista de uma hora para outra. É um treinamento diário. É como um guerreiro que a cada amanhecer afia sua espada, não porque vá para a guerra todos os dias, mas porque deseja estar pronto caso precise. Da mesma forma, quando você retira da sua vida tudo aquilo que enfraquece seu espírito, está se preparando para viver com mais presença, com mais sabedoria, com mais serenidade. E agora, eu quero te convidar a uma reflexão prática. Qual dessas 10 coisas ainda ocupa espaço dentro de você? Qual delas você sente que precisa soltar, mesmo que aos poucos? A mudança começa no momento em que você se torna consciente do que precisa ser transformado. E só você pode dar esse passo. Ninguém vai fazer isso por você. Mas eu posso caminhar ao seu lado nesse processo, trazendo mais conteúdos que te ajudem a aplicar o estoicismo no seu dia a dia, de forma simples, direta e transformadora. Se este vídeo fez sentido para você, se em algum momento tocou algo aí, dentro, uma lembrança, uma angústia ou mesmo um desejo de mudança, então considere se inscrever aqui no canal. Isso me mostra que este conteúdo está sendo útil e me incentiva a continuar trazendo reflexões profundas, práticas e verdadeiras sobre como viver com mais equilíbrio em um mundo tão agitado. Também aproveita para deixar um like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e comentar aqui embaixo. Qual dessas 10 atitudes você já conseguiu remover da sua vida? Ou qual delas você sente mais dificuldade em deixar ir? Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão nessa jornada também. E é isso que buscamos aqui. Não perfeição, mas progresso. Um passo de cada vez, com coragem, consciência e tranquilidade. Porque, como já dizia Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Então, até o próximo vídeo. E lembre-se, pratique o essencial, elimine o desnecessário e siga firme, com a mente tranquila e o espírito inabalável. Seja forte, seja livre, seja estoico.